Fala galera, beleza? Temperatura baixando, final de outubro, Halloween chegando aqui na América do Norte. E no vídeo de hoje eu vou estar falando uma coisa que eu estou notando, que talvez a gente seja a família Addams. Mas então galera, antes de começar o nosso bate-papo, já senta o dedo no like, faz um comentário, fala um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é significativo para chegar para mais gente. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar dentro de um contexto. A família Addams ela foi criada em 1938 pelo Charles Addams para a revista The New Yorker. E a ideia era fazer uma subversão da família tradicional americana. Aí, no começo os personagens eram charges, não era história em quadrinho, mas tinha um gosto bem peculiar, meio diferente da família tradicional americana, que pejorativamente o pessoal chama de WASP. WASP é a sigla para branco, anglo-saxão e protestante. Bom, aí na série dos anos 60, que os personagens receberam nomes, aí apareceu lá Feioso, Vandinha, Tio Chico, Mortícia, Gomes, etc. Aí os personagens ganharam nomes, surge a música tema, que vai imortalizar a família Addams, que todo mundo conhece. E essa música, eu estava cantando no meu serviço, que trabalhei em 2022, aí um colega latino, de El Salvador, falou assim pra mim: "Ô Anderson, você gosta dessa música?" Eu falei: "Ah, eu gosto da família Addams." "Ah, sabia que a família Addams é um estereótipo de nós latinos católicos?" Eu falei: "Que isso tá falando?" Aí ele me contou uma série de coisas que fez assim, abriu minha mente. Eu pensei, cara, até que faz razão, faz sentido. Aí eu fiquei vendo esses detalhes. Agora a gente tá aqui na época de Halloween. Aí eu lembrei, pô, tá aí um bate-papo legal. Será que a gente é visto como família Addams pelos canadenses nativos? Então, como algumas coisas que esse meu colega falou que fez todo sentido pra mim, eu quero compartilhar com vocês. Nos anos 60 na série, não é tão óbvio assim, mas nos anos 90, nos filmes, nas animações mais recentes e na série Vandinha, olha que coisa interessante. Por que eu falo que são a família católica latina? Primeira parte latina, o nome do patriarca, Gomes. O ator que interpretava o Gomes no filme, Raul Julia, brilhantemente Raul Julia, tem até saudade dos filmes que ele fazia. Mas na série atual, Vandinha, quem que é o Gomes? Luiz Guzmán, que é um outro ator latino. Gomes é um sobrenome latino. A Vandinha, na série, é representada pela Jenna Ortega, uma atriz latina. O irmão dela, o Feioso, é o Isaac Ordonez, é um ator mirim latino. Outra coisa interessante, os Addams sempre têm cabelos pretos, tirando o Tio Chico que não tem cabelo, mas representado com cabelo preto, que é cor característica do cabelo dos latinos, em contraste com os vizinhos, a diretora da escola e os inimigos são loiros. Outra coisa interessante, quem são os inimigos dos Addams, ou na série Vandinha? São os peregrinos protestantes. Outra coisa interessante, o contato com a família estendida. Eu morava no Brasil e achava super estranho quando assistia os Simpsons, por exemplo, e tinha lá o Homer, morava na casa dele com a família dele, mas o pai dele morava no asilo. E aqui no Canadá, eu vi que é super comum, né? O público que chama de WASP mandar o pai pro asilo, né? O pai e a mãe pro asilo, e eles moram na mesma cidade que os filhos. E eu ficava assim, meu pai, que coisa estranha, né? No Brasil jamais eu ia mandar minha mãe morar no asilo e ficar na minha casa. Se bem que tem gente que eu sei que faria isso no Brasil. O jeito que eles acham que nós latinos cultuamos a morte. Os Addams são o tempo inteiro meio flertando com a morte, mas é um estereótipo que eles têm muito com a cultura mexicana, que tem muito contato aqui no Canadá, na América do Norte. Porque os mexicanos, logo depois do Halloween, tem o Dia de los Muertos. Enquanto muita gente vai lá pro velório, chorar, matar com saudade, eles estão fazendo festas. Então imagina para a cabeça de um norte-americano ver o pessoal fazendo festa no cemitério no Dia dos Mortos.
né, que é super comum a tradição mexicana. O Gomes e a Mortícia, o que eles dançam? Tango, que é uma dança latina. Aí, imagina para um protestante, um hóspede, entra na casa de um católico latino e tem lá, por exemplo, um crucifixo com Jesus sofrendo, bem magro, na parede, e o pessoal servindo um jantar. Para nós católicos não tem problema nenhum, mas para eles é super de mau gosto. Ou fotos de vô, vó, dos pais que já morreram, a gente deixa na parede também. Para eles também é coisa super estranha. Vela acesa. Aqui com umas casas feitas de madeira, eles evitam ao máximo ter coisa pegando fogo dentro de casa. E a gente sabe que o católico está sempre acendendo lá uma vela para o anjo da guarda, uma vela para o anjo de devoção. Então para eles é uma coisa também super estranha. Um outro colega canadense estava curioso sobre o Brasil e ele falou assim: nossa, Anderson, eu vi um documentário esses dias e estava falando que no Brasil juntam-se salões com centenas de pessoas para fazer a arte da necromancia. Necromancia que ele está falando. O pessoal vai lá, junta, tem as pessoas que são necromantes e começam a pegar carta dos mortos, falar com os mortos, consultar gente que morreu, essas coisas assim. Ele fala: centro espírita. Eu falei: tem, no Brasil tem isso mesmo. Inclusive minha família tem bastante gente que é espírita, né? Que ou é kardecista, ou um bandista do candomblé, e assim por diante, que vão em centro. Aí eu expliquei pra ele, ele ficou fascinado. Ele ficou assim: meu Deus, é sério mesmo? E assim, o pessoal vai, todo mundo sabe onde fica, mas sabe? É super fácil, no centro da cidade de Campinas mesmo, tem um bem grandão perto da prefeitura, um centro espírita. E ele ficou super fascinado com a história, né? Então para eles também essa parte da necromancia, que é super comum na América Latina, o cara que é católico, mas lá lê um baralho cigano, um tarô, ou consulta os mortos, para eles é uma coisa super sobrenatural. Outra coisa interessante também é o jeito que eles retratam a gente, pela excentricidade, né? Que são os afetos em público, tanto da Mortícia do Gomes, a Wandinha fica meio assim ressabiada, porque é uma outra geração, possivelmente ela não é imigrante, mas a demonstração de afeto em público, a questão de fazer festas o tempo inteiro, o contato com a família estendida, sabe o que está acontecendo com o primo tal, tio tal, é coisa bem de latino, e essa questão de ser excluído e ser marginalizado na sociedade. Hoje, nem tanto, que a gente vive um pouco da época do politicamente correto, de todo mundo ser inserido na sociedade. Mas os imigrantes latinos, eles durante muito tempo eram marginalizados. E esse lado da família estendida. Então, um proteger o outro, eles estarem sempre unidos. E uma coisa que é bem marca registrada, pelo menos na minha família, é a gritaria. Os filhos correndo pela casa, gritando o tempo todo, a minha esposa gritando com eles para vir tomar banho, para jantar, para parar de correr. Então imagina para um vizinho, que aqui nem o cachorro late direito, aqui no Canadá. Imagina o vizinho ouvindo aquela gritaria e de repente ver a gente na rua, tá lá se abraçando, se beijando, dando sorrisos. Para eles deve ser super estranho, achar que ele está se pegando na porrada e depois entre beijos e abraços do lado de fora de casa. Mas e aí? O que você achou desse nosso bate-papo e desse imaginário que a família Addams traz representando a cultura latina? Vocês acham que tem a ver? Não tem? A sua família também se encaixa um pouquinho na descrição da família Addams? E uma curiosidade final que eu lembrei agora é que aqui no Canadá as escolas católicas elas celebram o Halloween, né? Enquanto muitos protestantes vê o Halloween como uma coisa de pecado. Então se você vier para cá e quiser participar do Halloween, você vai ver assim que várias casas são decoradas e a maioria possivelmente será casa de católicos ou gente que não professa religião nenhuma. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Até mais!